Então, boa tarde a todos. Vou dar início, então, à aula 5, que tem como título aqui o preparo da proteína-alvo para o docking. Tá? A aula também, assim, não sei qual é a dificuldade que vocês tiveram até aqui, mas é simples, tá? Procedimento, como sempre, abre o programa, nós já preparamos, né? Estamos tentando entender o objetivo de cada um e o que vai acontecer, né? A hora que a gente for fazer o doc, como o Miguel falou. É um procedimento, cada programa é um procedimento diferente, mas na prática a gente vai chegar num resultado parecido. Tá? Existem muitos programas, né? Um comum, né, que aparece muito em publicações é o DocVina, e parece que ele foi descontinuado, segundo alguns contatos que eu tive ali com a Universidade da Califórnia, né, de São Francisco, que é a produtora do Quimera. Então, aqui a gente vai utilizar o Doc6, que também é desenvolvido pela Universidade da Califórnia, né, da São Francisco, né, o campus de São Francisco, e para isso a gente utiliza o Quimera, que é deles também, para preparar a proteína, preparar o ligante, preparar a superfície, etc. Tem programas que são integrados, às vezes até rodam no Windows, né, tem alguns programas que rodam no Windows. Às vezes precisam de licença, que a gente está trabalhando tudo com software livre ou com licença acadêmica, como é o caso do Marvin. Então nós vamos hoje dar o procedimento para preparar o docking. Bom, aqui tem uma introdução, né, que eu falo um pouquinho da farmacologia, para quem não é muito familiarizado, ou já fez farmacologia há muito tempo, né, na graduação, está na pós, aí, ou ainda não fez a disciplina de farmacologia, assim como não fizeram, alguns não fizeram bioquímica, né, certo? E então nós vamos dar essa introdução aqui. Então, o que é preparar a proteína? É preparar o alvo terapêutico, né, que a gente vai depois testar as moléculas em sílico para ver se há uma interação ou não dessas moléculas, né, pelo menos em teoria, né, e isso encurtar o caminho para ir na prática fazendo os testes bioquímicos, os testes farmacológicos in vitro, in vivo e ex vivo, que é a cultura celular e etc. Então, esse preparo da proteína é a gente analisar a superfície da proteína, que depois o software vai pegar as suas pequenas moléculas, que nós vamos chamar de fármacos ou protótipos de fármacos, né, se não for um fármaco já comercialmente utilizado, né. Então nós vamos preparar essa superfície. E o principal objetivo dessa interação é que eu posso estimular ou bloquear. Tá? Boa parte dos medicamentos, né, eles agem em proteínas, né, mais de 90% tem como alvo terapêutico as proteínas, então essa interação é bastante utilizada para estudo, né, de novos fármacos. Aqui eu coloquei alguns conceitos de farmacologia, né, seguindo ali no conceito, ali vocês vão sair com um pouquinho mais de conhecimento de anti-inflamatórios, né, para quem não está muito na área. Então eu coloquei ali novamente a enzima COX e os inibidores da enzima. Então, conceitualmente em farmacologia, embora se misture tudo na prática, né, principalmente na medicina, né, o pessoal não fala fármaco, não fala medicamento, fala droga, né? E na verdade o português correto é fármacos. Aqui em inglês se utiliza drug, né? Então a gente traduz ao pé da letra e isso acabou ficando na rotina médica. Então, quando eu utilizo um anti-inflamatório, eu estou inibindo uma enzima. Então, é um conceito da farmacologia que é um inibidor enzimático. Outro exemplo que eu coloco aqui no texto introdutório são os inibidores da ECA, né? Captopril, lisinopril, que são agentes antihipertensivos, interferem na retenção de sódio, água e etc., para causar vasodilatação principalmente, né? Então, isso seria um pouco do mecanismo de ação, tá, desses fármacos. Então, bloquear a enzima COX, bloquear a enzima ECA, né, que é a enzima conversora de angiotensina, e depois eu tenho também bloqueio de enzimas, por exemplo, penicilinas, que é uma classe, né, de antibióticos chamados penicilinas, tem a penicilina G-benzatina, e a amoxicilina, ampicilina, que provavelmente aqui todo mundo já um dia teve que tomar esses antibióticos por uma infecção de garganta e etc.
E as cefalosporinas, que é outra classe, né, que são bases moleculares produzidas por fungos, né? Hoje você tem os semissintéticos, os sintéticos, baseado, né, nesses produtos naturais, né, produzidos por micro-organismos para matar outros micro-organismos. E as penicilinas e cefalosporinas são inibidores enzimáticos também de uma enzima que faz a remodelação, né, da parede bacteriana quando as bactérias vão se duplicar, né? Ela precisa derrubar a parede da casa, ali da célula, e refazer essa parede. E aí, a hora que vai fazer as ligações cruzadas dessa rede, né, de peptidoglicanas, eu vou lá com um antibiótico e bloqueio uma enzima, não liga, e o conteúdo intracelular acaba extravasando, né, por diferença de pressão osmótica. Então, isso é mais ou menos o conceito. Depois, mais dois exemplos aqui são quando a gente se refere a receptores, né? Receptores, geralmente, não são enzimas, é uma proteína que está na superfície da célula, tá? Pode estar interno também, mas o mais comum é achar, por exemplo, um receptor beta-adrenérgico. Então, está lá no coração, ele recebe um estímulo simpático, né, por noradrenalina. Um neurônio adrenérgico libera noradrenalina e faz os batimentos cardíacos. Então, neste conceito de receptor, nós utilizamos a palavra bloqueio. Então, não é um inibidor de receptor, embora não esteja errado, né, ele vai inibir a ligação da molécula fisiológica ali no alvo, né, que seria o receptor. Então, se utiliza muito bloqueadores beta-adrenérgicos, como atenolol, propranolol, e se utiliza também como, a outra palavra é antagonistas adrenérgicos. Por quê? Vai fazer a atividade contrária a moléculas, ou às moléculas biológicas, né, no caso ali as catecolaminas, principalmente a adrenalina e a noradrenalina, nesses receptores adrenérgicos. E, como existem os antagonistas, nós temos os agonistas, né? Eu dei dois exemplos também do clenbuterol e salbutamol, que já agem nos receptores beta, né? E aí nós temos a diferença, né? Só para explicar um pouquinho porque que a gente olha aquela sequência, faz o alinhamento, né? Existe uma diferença entre receptor beta que está no coração e receptor beta que está nas vias aéreas, né? Que nós vamos ter a atividade broncodilatadora. Então, qual é a diferença? Então, é uma proteína diferente, tem uma sequência parecida, ambas se ligam a moléculas biológicas, né, fisiológicas, que é a noradrenalina e a adrenalina, também chamada epinefrina, norepinefrina, né, e vão aumentando a complexidade do vocabulário farmacológico. E então, eu tenho um subtipo de receptores, né? Então, só para ficar na parte introdutória, nós chamamos receptores beta-1, principalmente tem um predomínio no músculo cardíaco. Então, é lá, quando eu bloqueio beta-1, eu não vou interferir na ação fisiológica da noradrenalina ou adrenalina na região, nas vias aéreas, né? Na região pulmonar, ali para oxigenação, aeração dos alvéolos pulmonares. E nas vias aéreas eu tenho um subtipo de receptor beta, que é o beta-2, e a farmacologia consegue diferenciar isso. A fisiologia não diferencia. Por quê? Só existem duas moléculas. Ou é um neurotransmissor, que é a noradrenalina, ou é a adrenalina, que é produzida pela medula adrenal. Então, por que o fisiológico não precisa, entre aspas, diferenciar, embora tenha uma diferença de afinidade, né, das moléculas, etc. Por quê? O que nós não conseguimos fazer na farmacologia é direcionar o fármaco só para uma determinada área do organismo. Então, como que o organismo fisiologicamente faz isso? A inervação dos brônquios, né, é uma inervação simpática, como é a do coração. Só que a descarga de noradrenalina no coração, né, o pulso de neurotransmissores, é direcionado, ou é no coração ou nas vias aéreas. Geralmente pode ser simultaneamente, né, quando a gente vai ali, tem uma taquicardia ou uma dificuldade respiratória, a tentativa é fazer o coração bater mais, aumentar a frequência, para aumentar a circulação, para levar o oxigênio, né, ter maior circulação e broncodilatação.
Então, mas fisiologicamente, né, como eu libero esses neurotransmissores no órgão-alvo, eu consigo controlar ou diferenciar o controle, né, da liberação desses neurotransmissores. Então, isso é o conceito. Para enzimas eu uso inibidor, para receptores eu uso bloqueador ou antagonista ou agonistas. E o estímulo enzimático da bioquímica, a gente empresta ali o termo de agentes alostéricos positivos, né, que iriam estimular estas enzimas, tá? Que na prática, com o arsenal terapêutico que nós temos hoje, praticamente a gente não estimula enzimas, assim, não é muito comum essa prática na terapêutica, tá? Por quê? Porque não tem esses estimulantes, né? É mais fácil estimular receptores adrenérgicos e tem um grande conhecimento ali. Bom, então feita essa introdução, né, nós precisamos conhecer a anatomia dessa proteína. A gente já conhece, obviamente, a estrutura, vocês fizeram um modelo. Então, neste momento, eu preciso, né, que todos tenham à mão, né, para começar o trabalho de hoje, o modelo que vocês fizeram, para quem precisou fazer o modelo, tá? Tem pessoas que já pegaram a enzima cristalizada, pronta, vai trabalhar como alvo terapêutico, então não vai ter o modelo, tá? O que vai ser utilizado é diretamente a enzima. Quem fez o modelo, ele foi baseado em um template, que é uma proteína que estava lá depositada no Swiss Protein, ou no programa que vocês preferiram utilizar. Então eu preciso do template e do modelo que saiu baseado nesse template para a sua proteína. Então são dois arquivos. E preferencialmente o template, né, como eu adiantei lá quando você estava fazendo a modelagem, se ele tiver um ligante, e esse ligante nós conseguimos prepará-lo para o docking, ele vai ser utilizado como um direcionador de região que eu quero testar as moléculas aí que vocês vêm desenhando e trabalhando também. Tá? Então precisa desses dois arquivos. O modelo é para preparar a proteína-alvo e o template é para extrair a molécula que vai direcionar para o ponto de ligação, então, das pequenas moléculas. Tá certo? Combinado? O que não pode... Um problema que costuma dar nesta etapa é eu fazer o modelo, esqueci lá atrás de baixar o template que foi utilizado. Aí eu vou lá e pego, acho que foi essa proteína aqui. Bom, se você pegar uma que não foi o template, a probabilidade de você não sobrepor a hora que abrir no Quimera o template, o modelo, é de 99,99%. Por quê? Essas coordenadas elas estão no espaço, né? E é um espaço assim que não tem uma referência. Então o Quimera pode abrir o seu modelo aqui, que foi feito em um template, e você pega outra proteína, né, mesmo que seja a mesma, né, a mesma identidade, né, eu peguei a ECA humana para estudar a ECA de cachorro que eu fiz o modelo, tá? E ela não sobrepõe. E qual o problema de não sobrepor? A hora que eu fizer, né, se eu fizer uso do ligante que estava no template, eu vou ter no Quimera, literalmente, eu vou abrir a proteína aqui, que é o meu modelo, e o meu ligante aqui fora. Ou seja, não funciona, ele não está identificando a região que ele se liga naquela proteína. Tá? Não sei se está clara essa explicação. Então, eu preciso que o modelo sobreponha com o template. Como que eu vejo isso? Abrindo o modelo e abrindo o template simultaneamente no Quimera. Tem que dar uma proteína justaposta, né, ou sobreposta integralmente na outra proteína. Tá? Na hora que você clica lá, você consegue ver que as duas estão lá. E vai acionar ali no Quimera, lá nos linhas de comando, né, naquela região de comando, eu vou ver a cadeia 0, que é a primeira molécula que eu abri, e a cadeia número 1, que é a segunda molécula de proteína que eu abri. Certo? Então é isso que nós vamos começar aqui hoje. Também vocês já fizeram, né, quando saíram com o modelo, eu mostrei para vocês no Quimera como pegar, abrir a proteína no Quimera e fazer o doc prep. Então talvez vocês já até tenham isso pronto. Se já tiver o doc prep para o modelo e já fizeram também até o Lig Charged, né, que veio do template, abram os dois e confiram se o modelo está aqui e o ligante está realmente
ligado, né, ou dentro ali da sua proteína-alvo. Tá? Então, isso é importante. Porque senão nós vamos ter uma referência que não vai servir para o docking, né? Então, vai ter uma referência externa e a proteína aqui não vai dar energia nenhuma. Ok? Alguma dúvida até aqui? Antes de começar aqui o roteiro? Eu vou repassar, né, o roteiro, mostrando no Quimera. Tá? Então, vou abrir o Quimera aqui. Vou utilizar uma proteína aqui, que o pessoal já está trabalhando, e como eu já verifiquei aqui, em algum momento, que a AT1, né, o receptor de AT1 com o olmesartan, e eu vou abrir aqui e vou fazer esse preparo aqui, então, com vocês aqui. Então, deixa eu só compartilhar aqui. Então, só repassando o roteiro, a gente vai abrir o modelo, né, no Quimera, e depois tem o tutorial aqui embaixo, né, então traduzido aqui, para quem quiser ir direto do inglês, tem aqui o link, né, que vai direto para o CSF, que é a Universidade da Califórnia, mas aqui tem o roteiro em português também, com os prints de tela aqui para mostrar, para não se perder aí, porque às vezes a gente se perde, né, um menu gigante aí, cada hora utiliza uma coisa diferente. Então vamos lá. A primeira coisa, então, eu abro, né, o modelo, então eu vou abrir aqui, e aí, se vocês tiverem duas janelas aí, ou separarem a janela, eu vou direto fazer o procedimento já no Quimera. Então, só compartilhando, então para aparecer aqui o meu Quimera. Então aqui eu tenho vários arquivos abertos, né? Já reabri aqui, já testei tudo, né? Para a aula não parar no meio aqui e sair procurando proteína que funcione, né? Então tá aqui, eu tenho aqui o PDB do receptor AT1, e eu vou utilizá-lo aqui, ele tem um inibidor aqui, né? Ao centro, nós vamos localizá-lo. Então aqui eu venho em Select, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar o resíduo, tá? Que seria aqui a molécula do ligante, para utilizá-la como se fosse o meu modelo, tá? Então aqui a gente usa um pouquinho a imaginação só para fazer o procedimento. Vou dar uma permissão aqui, ok. Então aqui selecionei, na sequência, Atom Bonds e Delete, tá? Eu vou deletar. Então eu tenho aqui a minha proteína, tá? Como se fosse o meu modelo, né? Ou se eu peguei direto o receptor, que é o caso desse grupo aqui. Eu vou preparar esta proteína agora para ser o meu REC charged, ou seja, o meu receptor com as cargas calculadas pelo programa e etc. Então, bastante simples. Eu vou aqui nas ferramentas, e que vocês já passaram isso praticamente todo mundo, né? Então, ferramentas, tools, structure editing, tem aí um roteiro print e o doc prep. Todo mundo acho que já chegou a fazer um doc prep neste momento. Dou OK nas janelas, lembrando que a segunda janela, que é a adição de oxigênio, a AD, a hidrogênios, eu vou mudar a opção para a última opção. É o único momento que eu mudo, ele vem acionado aqui, residue name, based, is, hide, high, hip, aí eu mudo para não especificado ou unspecified, que é a terceira opção, lá embaixo da janelinha add hydrogen. Então, OK. E aqui, então, ele vai pedir ali uma assinatura, dou um OK, e na sequência ele já abre, então, a tela de salvamento, e eu coloco o nome RecCharge. Pronto, simples assim, ele vem acionado o ADMOL 2, e eu mando salvar. Já tenho o meu REC underline, né, lembrando que não é o traço, né, nem o sinal de menos, é o underline. Por que a gente tem esse cuidado neste momento? Né? Para não ter nome de arquivo descontinuado. Tá? Porque isso daqui, depois, na hora que a gente for usar o sistema Linux e Unix, né, ele não lê nome como Windows. Né? Então, ele precisa ter um nome contínuo. Não pode ter espaço no nome dos arquivos, senão dá erro. Mas isso é fácil corrigir também. Tá? Aí, salvei, tá? Então, praticamente, eu tenho o meu RecCharge pronto.
Voltando aqui, eu posso aqui no File fazer um Close Section, tá? Que é a penúltima opção. E vou reabrir aqui só para passar novamente, né? Para vocês não terem que voltar ao ponto da aula e etc. Anterior. Eu vou isolar agora o meu ligante. Então, o meu resíduo aqui. Vou inverter a seleção. Selecionei o ligante, inverto. E deleto a proteína. Então, novamente, Actions, Atom Bonds e Delete. Vocês vão fazer muito. E aí eu fico aqui só com a minha molécula ligante e preparo esta molécula para ser o meu lig underline charged.mol2. Tá? Então, é doc prep novamente. Isso aqui geralmente demora um pouquinho mais. Tá? Então, é só fazer o doc prep do ligante. Se o ligante que vocês isolaram do template não estiver adequado para preparação para o docking, né, se tiver alguma falha de anotação, aí complica um pouquinho, tá? A gente pode fazer sem o ligante, depois nas próximas aulas eu mostro como não ter o ligante, é só avisar, professor, não tenho o ligante, tá? Aí a gente pula uma etapa e faz uma caixa ali de graus de liberdade maior. Tá? Então não tem problema não ter o ligante, mas se tiver melhor, fica um resultado mais interessante para se avaliar. Bom, então, isso eu tenho o receptor preparado, o ligante preparado. Agora, a etapa que ainda nós não vimos, né? Deixa eu só voltar a tela aqui para passar o roteiro com vocês. Nós vamos preparar a superfície, tá? Então, é o preparo da superfície. Então, aqui eu já preparei. Deixa eu ver, cadê a superfície aqui? Fiz o Lig Charge. Aqui, gerar o arquivo DMS necessário para a geração de esferas. Bom, traduzindo, né, o que é gerar esse arquivo DMS necessário para a geração de esferas? É que nós vamos trabalhar com esferas para ocupar os espaços que existem entre a estrutura proteica, né, aquela densidade eletrônica dos aminoácidos, e aonde eu consigo depois colocar, literalmente, bolinhas esferas, né, que vai delimitar o espaço aonde eu vou tentar encaixar depois ali os meus protótipos. Então aqui eu posso utilizar ou o meu modelo, ou a estrutura da minha proteína-alvo, né, que se não for modelo, for direto já a resolução, ou posso utilizar o que eu acabei de preparar, que é o RecCharge, tá, para eu preparar a superfície. Então eu coloquei aqui, como nós já preparamos esse arquivo RecCharge, eu vou agora reabri-lo no Chimera, tá, que eu estava ali preparando o ligante, né, reabro o RecCharge, e aí eu vou selecionar todos os hidrogênios da cadeia, da superfície dessa molécula. Tá? Aí tem aqui o roteiro, né? Eu vou no menu, Select, depois eu vou para Chemistry, depois eu vou para Elemento, e aqui eu seleciono o hidrogênio. Então, uma cascatinha aqui de janelas para chegar até o elemento hidrogênio. Selecionei o hidrogênio, o que vai acontecer? Ó, a proteína vai ficar com esse contorno verde. Tá? E aí eu vou deletar. Aí o medo é, como vocês já deletaram anteriormente a proteína para ficar com ligante, dá a impressão, e agora, se eu deletar vai sumir tudo. Não, ele só está selecionando os hidrogênios. Se deletar tudo, tem que começar de novo. Tá? Então, como eu selecionei só hidrogênios, eu vou lá em Actions, Atom Bonds, novamente, e deleto. Tá? Aí a figurinha vai ficar sem o contorno verde, porque não tem mais hidrogênio selecionado. Vai ficar só a cadeia cinza ali, ou a cor que vocês estiverem trabalhando, visualizando. Tá? Então, tranquilo? Deletar hidrogênios, bem simples, né? É só ir no menu, abrir a proteína e deletar os hidrogênios. Então, vou voltar aqui para o Quimera. E a última etapa vai ser escrever essa superfície que vocês estão vendo aqui no roteiro. Tá?
Então aqui eu vou fechar a seção do Quimera. Eu não preciso fechar a janela, tá? Tem uma opção aqui no File, que é a penúltima, Close Section, aparece essa tela azul. Vou abrir aqui o meu RecChart, já está pronto. Select, aí eu vou em Chemistry, como eu mostrei no roteiro, elemento, hidrogênio. Aí não aparece na tela porque é a minha cascata aqui. Ó, ficou verdinho. Ações, átomos, bonds, novamente, e deleta. Pronto, a proteína está aqui. Agora, nesse momento ali no roteiro, se alguém estiver olhando para o roteiro, eu vou mostrar a superfície. Então, aqui nós estamos numa representação, né, que é chamada ribbon, que são as alfas-hélices, contorno, etc. Nós não estamos vendo as cadeias laterais dos aminoácidos, né? E, obviamente, que essas cadeias laterais ocupam ali um lugar no espaço, né, os seus átomos. Então, nós vamos mostrar a superfície agora desta proteína. Como que eu faço isso? Eu seleciono a cadeia, né, e venho, tirei os hidrogênios, tá? Esse verde aqui que eu selecionei, e aí eu venho em ações, ou actions, procuro o terceiro ponto, que é surface, e do ladinho aperto show. Então ele deve mostrar a superfície. Pronto. Mostrou a superfície da proteína. Aqui a gente vai ver aí várias fendas, né, que ela tem. Bastante interessante a figurinha. Ó, aqui no centro, né, vocês veem aqui que tem, parece que ela é oca, né? Tem um buraco lá, tá? Que é onde se liga, geralmente, aqui se eu abrir, né? Deixa eu abrir aqui. Bom, deixa eu escrever a superfície, depois eu abro, senão ele pode dar problema. Então fiz isso, mostrei a superfície. Pronto, agora que eu vou gerar aquele arquivo DMS, tá? Para depois utilizar como gerador de esferas no programa Docking já. Como que eu mostro, escrevo o arquivo DMS? Vai em ferramentas, novamente Structure Editing, onde vocês escolhem a opção Doc Prep, e lá na antepenúltima Opa, opção é professor. Write DMS. Sim? Licença, só avisar que quando você clicou na aba de ferramentas, não Uhum. apareceu na tela. Ah, sim, sim. Por isso que eu estou reforçando o que vocês vão ver. Tá, bacana, Tá? obrigado. Então, o que vocês vão ver? Vai descer, né, o menu, a hora que eu clico ali em Tools, vai para Structure Edit, onde está a função DocPrep, e lá embaixo eu tenho Write DMS. Então, escrever o DMS. Aí eu clico nela, escrever o DMS, como está no roteiro aí escrito, né? Ele já abre uma janela para salvar e vai ter a opção ali de adicionar o sufixo DMS. Depois, mais para frente, a gente vai ter que tirar o D daí, mas isso é outra etapa. Isso é simples, a gente faz no Windows. Então, como que eu vou salvar isso aqui? Agora, simplesmente eu salvo como REC. Tá? REC, não põe mais nada, ele adiciona o sufixo DMS. Se não estiver acionada a caixa do sufixo DMS, aí é só colocar DMS ou ligar a caixinha ali, fazendo, ticando, né? Add DMS, ponto DMS. E salvei. Tá? Então agora nós temos 3 arquivos, tá? Que é para a gente depois passar para a máquina virtual. Eu tenho o meu RecCharged, tá? Ponto .mol2. Eu tenho o meu LigCharged, que é o meu ligante referência. E agora eu tenho o RecDMS. Pronto, praticamente aqui nós finalizamos o preparo da molécula para o docking. Se tiverem dúvidas, eu posso compartilhar, que se vocês preferirem também olhar o menu certinho, né? Eu posso compartilhar pelo Windows aqui. Está bem, pelo menos na minha opinião, tá? Eu tenho que ver a opinião de vocês, né? O roteiro ali, o passo a passo, né? Eu acredito que esteja Não, bem, dá pra seguir, dá pra seguir. bem, bem legível, né? Ou bem didático ali para seguir, tá Não, certo? tranquilo. Ok? Então chegamos aqui na superfície.
Bom, o que eu ia mostrar ali, né? Se eu tivesse que abrir o meu ligante. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Open. Se eu deixar o ligante ali no meio, ele não abre, né? Aqui ele abriu, mas é uma molécula que foi desenhada. Olha o que eu falei para vocês. Ó. Eu fui abrir o Losartan, que não é a molécula que saiu aqui, não é o LigCharge. Tá? Olha, ficou fora, tá? Porque não tem uma referência. É uma molécula que serve para o docking? Serve porque ela vai estar no seu database e o docking vai colocar essa molécula aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo gerar aqui a superfície com a molécula lá dentro. Provavelmente não. Tá? Então, é um erro que pode dar também. Deixa eu selecionar aqui, cadeias, chemistry, elemento, hidrogênio, H. Olha, nem seleciono. Né? Então, é isso. Pois, se alguém tiver dúvida, nós tiramos. Bom, aí, como está bem rápido, né? São 30 minutos, em menos de 30 minutos essa aula, eu vou colocar, né? Isso é importante também, o que vem na próxima aula e o que vocês precisam ter pronto para a próxima aula, além desses 3 arquivos. Tá? Então, vou passar aqui para a aula 6. Deixa eu só abrir aqui. Quem estiver atrasado, não se preocupe, tá? É bastante simples aqui. Só para ir adiantando aqui, porque se der problema com senha, acesso e etc., na semana que vem, ou até a aula que vem, a gente resolve até antes da aula. Que praticamente, né, a aula que vem é o preparo da máquina virtual. Então, nós vamos ter 3, na verdade 4, né, eu adicionei mais um aqui. 4 partes a aula, por isso que ela é mais pesada, eu já vou puxar um pouco para essa aula aqui, para vocês tentarem ir fazendo. Então, a primeira parte é o acesso VPN. Bom, para o acesso VPN, vocês foram todos matriculados como aluno USP e receberam o número USP. Quem não recebeu, me avisa, tá? Para eu recuperar esse número e mandar para vocês. O número USP ele é importante para compor um quase e-mail, né? É um bus ali de comunicação para validação, né? É um login, né? Que vocês vão utilizar o e-mail, o número USP, perdão, porque quem não é da USP não tem o e-mail USP, né? @usp.br. Como se vocês fossem criar um e-mail com o número USP. E para isso, daí vai ser o login para vocês entrarem depois com a senha única, que eu espero que todo mundo, pela instrução que foi, né, do nosso sistema aqui de matrícula, sistema Apollo, se não viram a mensagem, não se preocuparam com a mensagem que chegou, esse sistema mandou 2 e-mails para vocês, né, em nome da Pró-Reitoria. Um que vocês foram inscritos no curso e o outro que vocês foram matriculados na disciplina do curso, tá? Foram aceitos para fazer o curso dentro da USP. E esse segundo é que gerou o e-mail USP. E aí ele deu as instruções ali para vocês gerarem a senha única, tá? Quem não gerou ainda, procura fazer isso até a semana que vem. Se tiver dificuldade, é só mandar um zap aí, alguma coisa que eu tento ajudá-los. Bom, aqui tem uma instrução também, né, do que nós vamos fazer, como gerar a senha USP, etc. Tem o id.usp.br, ou ID, né, em português, primeiro acesso e etc. Vocês geram a senha. Bom, pulando essa parte. E aí vocês vão baixar um programa, aqui tem o link, né, no programa que está no meu Drive, pode confiar, tá? Se o meu Drive não foi invadido, não tem vírus. Que é para instalar no Windows. Se alguém estiver trabalhando com outro sistema que não seja o Windows, a gente procura aqui na página da USP, né, para fazer
esse download também que existe para o Linux, existe para o Mac, etc. Tá? Mas dá para procurar. Então, esse daqui é o sistema para o Windows, né, que a maior parte, pelo menos, imagina. Baixa o programa, instala, e o que ele vai fazer? Ele vai ter essa janelinha. Quando vocês forem procurar o programa no Windows, tá? Hoje você clica ali, né, do Windows 11 para frente, vocês procurem pelo nome Cisco, que é o primeiro nome ali. Tá? Geralmente ele se instala e fica ali naquela setinha no canto da janela do Windows ali embaixo, junto com alguns antivírus, etc. Mas se não, é só procurar pelo programa Cisco, N-Connect, abre a janelinha, né? Vai abrir essa janelinha aqui. Aí vocês vão digitar isso aqui, ó, vpn-semfio.usp.br e pedir conexão. Quando vocês pedirem a conexão, ele vai pedir o seu login. Tá? Então você dá o connect, e aí nesse login vocês vão colocar o número USP e a senha única. Tá? Se não funcionar só com o número USP, coloca @usp.br. Tá? Mas geralmente é para funcionar, tem funcionado só com o número USP. E o password é a senha única que vocês já devem ter cadastrado ou vão cadastrar. Tá? Não confundir esta senha única com a senha que o Gilson mandou para vocês. O Gilson é o nosso TI aqui de Pirassununga, e ele gerou no sistema Linux, né, da máquina virtual, uma senha para vocês acessarem a máquina virtual. Não tem relação com essa senha USP, tá? São dois logins e duas senhas, tá? Esta camada aqui do VPN é para validar, né, que você entre no ambiente USP. Por quê? Nós fechamos a máquina virtual para ser utilizada somente no ambiente USP. Então, você entra no ambiente USP pelo VPN, com a senha única, e depois, na máquina virtual, vocês vão utilizar a senha que foi enviada pelo TI da FZEG. Ok? E aí tem os programas, né? Aí começa assim, a gente vai sair do Windows, né? Uma boa parte dos trabalhos serão feitos fora do Windows. Tá? A gente utiliza o Windows para se comunicar, mas tudo vai ser processado num sistema Linux, numa máquina virtual que fica hospedada aqui na USP. Tá? Então, vocês vão ter lá a máquina virtual, vão instalar o NConnect, etc., tem as instruções, e depois preferencialmente, se vocês conseguirem chegar na aula que vem, então, essa é a tarefinha, né, de hoje até a próxima aula, que é instalar o FileZilla e o programa PUT. O FileZilla é um aplicativo, né, um software para você se comunicar, não é fazer FTP, não sei se é comum a linguagem para a maioria aqui, mas antigamente a gente fazia FTP, né, para mandar as coisas pela internet, né, não tinha muito anexa, compartilhamento, né, nuvem, né, então a gente, para colocar alguma coisa em algum servidor, fazia um acesso remoto com FTP para transferir material de um computador para o outro, arquivos de um computador para um segundo computador. E depois tem o PUT. O PUT é um terminal, tá? Ele vai sempre abrir uma janelinha preta, deu problema, fecha, abre de novo, tá? É bem levinho, tá? Que vocês também vão instalar. E o PUT é para a gente entrar na máquina virtual, tá? Não é para transferir, dá para transferir arquivos também? Dá. São comandos, né? Que é melhor fazer pelo FileZilla, que usa o Windows, né? Para colocar e tirar arquivos da máquina virtual. Tá? Senão a gente vai ter que dar um curso só de comandos aqui para mandar e retirar, né? Trazer para a nossa máquina local os arquivos gerados na máquina virtual. Então, o PUT é um terminal de comando, tá? Alguns comandos, né, que são necessários para acessar o programa Docker, interagir com o Docker, vêm descritos aqui na sequência. Então, seria isso. Começar a preparar a máquina virtual, pelo menos essa primeira parte, que é instalar os programas e tentar configurar. Embora eu passe isso aqui toda a aula, para tentar começar na semana que vem, aqui na parte 2, que é o carregamento da máquina virtual. Não que vocês não possam, né? Quem tiver maior facilidade e mais facilidade, faz isso já
começa a fazer e adiantar já o processo. Por que eu falo adiantar o processo? Como eu coloquei para vocês, eu encurtei em 2 semanas o curso, porque tinha mais um tempo para preparar, para vocês apresentarem o trabalho, então era um dia reservado só para apresentação, mas eu achei melhor encurtar, vocês vão falando, aula a aula, onde é que estão, o que estão fazendo, né, para todo mundo chegar no final juntos. E depois analisar os dados, que é a parte mais importante para finalizar o curso, né, que vai ser ali pela aula 7 e 8, tá? Fazer o docking e analisar o resultado. Então, se a gente conseguir adiantar aqui, como nós estamos com essa aula curta hoje, ir até a parte 1 da aula 6. Tá? Depois, talvez eu formate isso aqui e puxe para a aula 5, né? Para não ficar separado aqui. Ok? Dúvidas? Aí é colocar mãos à obra Mãos à obra. para gerar dúvidas, e eu estou aqui de plantão. Certo? Utilizem o tempo e vamos conversando aí. Eu vou parar a gravação aqui então, para não ficar um vídeo gigante para procurar as coisas, quem for rever, né? Então, gravação encerrada.